dos caças mais eficientes da Segunda Guerra Mundial. A França também teve de enfrentar novas responsabilidades fora de suas fronteiras em consequência do acordo de paz, ficando encarregada da Síria. Além disso, teve de lutar contra a hostilidade crescente na Argélia, Tunísia e Marrocos, suas possessões no norte da África. Havia ainda o problema representado pela Indochina, onde os franceses mantiveram as monarquias dos antigos reinos. Mas apesar de sua pompa, eles não dispunham de poder militar. E como aconteceu na Índia, começaram as lutas pela independência. A economia francesa, assim como a da Grã-Bretanha, jamais se recuperou totalmente da Guerra Mundial. A França passou por uma sucessão de governos de esquerda e de direita. Ocorreram vários distúrbios. Todos esses sucessivos governos concordavam num ponto: a França jamais poderia enfrentar outra guerra como a de 1914 e 1918. Para dotar o país de uma defesa eficiente, resolveu-se construir uma linha de fortificações ao longo da sua vulnerável fronteira com a Alemanha. Por volta de 1930, começaram os trabalhos desse imenso projeto chamado de Linha Maginot, em homenagem a André Maginot, o então ministro da Defesa, gravemente ferido em Verdun em 1916. Em termos econômicos, os Estados Unidos foram incontestavelmente os únicos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Isso se deveu em grande parte aos empréstimos que fizeram aos seus aliados e ao esforço relativamente pequeno para a reconversão de sua indústria bélica, que na verdade nunca chegara a ser totalmente desviada para a guerra. Consequentemente, o presidente Wilson, autor da ideia da Liga das Nações, foi derrotado nas eleições presidenciais de novembro de 1920, e os americanos voltaram ao seu isolacionismo. Em 1920 foi a década do boom americano. O lema era "enriqueça rápido". Foi também a era do jazz. E a época da lei seca, que tornou ilegal a venda de bebidas alcoólicas. O que resultou num próspero comércio ilegal de bebidas, controlado por bandidos. Homens como Al Capone, que vemos aqui, construíram grandes impérios. Somente em 1933, quando foi abolida a lei seca, o gangsterismo pôde ser controlado. Por essa época, o frenesi da era do jazz já havia passado. A bolha financeira, que inchara até seu ponto máximo, finalmente explodiu em outubro de 1929, com o crack da Bolsa de Nova York. De uma hora para outra, muitos ficaram na miséria e perderam seus empregos, e a depressão atingiu fundo as estruturas do país. Somente em novembro de 1932, com a eleição do presidente Franklin Roosevelt e sua política do New Deal, os americanos voltaram a ter esperanças. Ele estava decidido a fazer os trabalhadores voltarem a seus empregos. Num de seus discursos ele disse: "Providenciamos as máquinas para a recuperação do nosso sistema financeiro. Cabe agora a vocês apoiá-lo e fazê-lo funcionar." Ele iniciou o governo da recuperação nacional. Uma de suas tarefas foi mobilizar os desempregados.
a ajuda do exército, eles foram enviados aos lugares mais longínquos dos Estados Unidos. Aqui foram contratados para trabalhar em grandiosos projetos de engenharia. Foi uma política notavelmente semelhante à adotada por Hitler para reerguer economicamente a Alemanha. A economia logo voltou a crescer. A instalação da Liga das Nações reforçava as promessas de uma duradoura paz mundial. Além disso, no inverno de 1921-1922, realizou-se uma conferência naval em Washington. O acordo impunha limites ao tamanho dos navios e ao poder de fogo dos vasos de guerra. Em 1925, uma conferência internacional de juristas em Haia, na Holanda, propôs normas de controle para a guerra aérea, incluindo a proibição de ataques à população civil. Novos acordos foram assinados em Genebra e em 1925 foi proibido o uso de gás venenoso. Em 1929 foi aperfeiçoado o Acordo de Genebra de 1864 sobre o tratamento dos doentes, feridos e prisioneiros de guerra. Houve também notáveis avanços na área diplomática. Em 1925, pelo Tratado de Locarno, a Itália e a Grã-Bretanha concordaram em garantir as fronteiras nacionais da Europa Ocidental. Mais importante ainda foi o Pacto de Kellogg-Briand, de 1928, pelo qual mais de 60 países comprometeram-se a banir a guerra. Mas enquanto se desenvolviam essas tentativas para erradicar a guerra, os militares não ficaram de braços cruzados. A Primeira Guerra Mundial deixara algumas lições que os estrategistas militares trataram de aprender. O potencial mostrado pelos tanques durante a primeira metade da guerra inspirou 2 engenheiros militares britânicos. Os 2 grandes problemas apresentados pelos tanques, a baixa velocidade e a mecânica precária, estavam em vias de serem resolvidos pela tecnologia moderna. O ex-chefe de Estado-Maior do Regimento de Tanques Britânico, coronel e depois general J.F.C. Fuller, e o veterano de guerra capitão Basil Liddell-Hart, argumentaram que os dispendiosos ataques frontais poderiam ser substituídos por formações de tanques em manobras rápidas, capazes de romper e paralisar a capacidade de luta do inimigo. Na Grã-Bretanha, uma força de tanques experimental, em grande parte baseada no modelo médio Vickers, lançou novos conceitos sobre a guerra blindada. O projetista americano de tanques Walter J. Christie criou um sistema revolucionário de suspensão que melhorou consideravelmente o desempenho dos tanques em qualquer terreno. Mas embora produzissem protótipos promissores, os americanos, tal como os britânicos, não contavam nem com apoio político devido ao clima de desarmamento, nem com recursos financeiros necessários ao desenvolvimento de grandes divisões blindadas. Os franceses também realizavam seguidas experiências. Dentre os tanques criados por eles, figurava o grande Char B de 32 toneladas, o maior tanque de sua época. Mas foram os ditadores que puseram em prática as ideias de Fuller e Liddell-Hart. Hitler imediatamente interessou-se pelos tanques, e os alemães logo criaram uma poderosa divisão Panzer. Stalin mostrou-se igualmente interessado e em meados da década de 1930, o exército russo já possuía o maior corpo de tanques do mundo, cuja eficiência impressionou os observadores estrangeiros.
As teorias sobre a guerra foram influenciadas pelas tentativas de bombardeio estratégico durante a Primeira Guerra. O teórico pioneiro da guerra aérea foi um italiano, impressionado pelas operações de bombardeio italiano contra a Áustria. Em 1921, o general Giulio Douhet publicou o livro Comando do Ar. Tal como o general Smuts afirmara após os ataques aéreos alemães sobre Londres em 1917, ele acreditava que no futuro a aviação poderia colocar o país inimigo de joelhos, com pequena ajuda do exército e da marinha, atacando a sede do governo, a indústria e a população civil. Embora seu livro tenha permanecido desconhecido fora da Itália até a década de 1930, seus pontos de vista foram assumidos pelo marechal do ar britânico Trenchard e constituiu a principal alavanca a impulsionar a RAF a ser a única força aérea independente do mundo naquela época. Consequentemente, a RAF manteve uma considerável capacidade de bombardeio. Trenchard atraiu o apoio da opinião pública britânica para a RAF por meio de exibições aéreas. Milhares de pessoas compareciam a esses espetáculos